Eu estava grávida de 3 meses. Quando descobri que meu marido me traía com a secretária dele. Naquele dia, eu perdi o meu bebê. E quase perdi a minha vontade de viver. Olá, meus queridos. Meu nome é Lúcia Ferreira, tenho 74 anos. E uma história que guardei aqui, no fundo do peito, por décadas. Antes de começar, queria pedir para você que está me assistindo agora, por favor, deixa um joinha nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal. E me conta aí nos comentários de onde você está me vendo. Isso me ajuda demais a continuar compartilhando minhas histórias com vocês. Eu nasci em 1950, numa cidadezinha lá do sul de Minas Gerais, chamada Paraisópolis. Nossa, era um lugarzinho onde todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Onde a fofoca corria mais rápido que rastilho de pólvora e onde as mulheres, coitadas, eram criadas para ser esposa e mãe. Isso, minha mãe me ensinou desde pequena que mulher de valor tinha que saber cozinhar, costurar, cuidar da casa e, o mais importante, obedecer o marido. Aos 17 aninhos, eu conheci o Roberto Almeida. Ele era filho do dono do maior empório da cidade. Ele tinha 25 anos, era formado, tinha carro. E todas as moças da cidade suspiravam por ele. Quando ele começou a me paquerar, nossa, eu achei que tinha ganhado na loteria. Meus pais ficaram cheios de orgulho. Imagina, a filha casando com um Almeida. Parecia que a gente tinha subido na vida da noite pro dia. A gente se casou em 1967. Foi uma festa que parou a cidade. Meu vestido de noiva tinha um véu de uns 6 metros. Foi feito pela melhor costureira da região. Tenho a foto até hoje, num porta-retrato chique na minha sala. Os primeiros meses foram um sonho. O Roberto era um doce, sabe? Me dava presente. Me apresentava todo orgulhoso pros amigos. Essa aqui é a minha esposa. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Fomos morar numa casa linda, de esquina, com um quintal enorme, onde eu plantei minhas primeiras roseiras. Lembro que eu sonhava em encher aquele quintal de criança. Queria ter uns 4, pelo menos. Comecei a arrumar um quartinho de bebê. Assim que a gente fez um ano de casado, o Roberto ria do meu entusiasmo. Dizia que a gente tinha tempo, que queria me curtir sozinho por mais um tempinho. Logo, o Roberto assumiu a gerência do empório do pai. Meu sogro, o seu Osvaldo, já estava velhinho, queria se aposentar e confiou o negócio da família para o filho mais velho. O Ricardo, o irmão mais novo do Roberto, tinha acabado de voltar de Belo Horizonte, onde fez um curso técnico de mecânica. Mas o pai não botava muita fé nele, não. Dizia que o Ricardo não tinha tino para negócio como o Roberto. O Ricardo era o oposto do irmão. Mais quietão, mais simples. Tava sempre com a mão suja de graxa, porque ele amava mexer em motor. Nas festas de família, enquanto o Roberto ficava na sala, contando vantagem com os tios, o Ricardo estava lá fora, ajudando a consertar o carro de alguém, ou brincando com a molecada. Ele me tratava com um respeito que era quase timidez. Me chamava de cunhadinha, e sempre que ia lá em casa, me trazia uma mudinha de planta para o meu jardim. No nosso 3º ano de casamento, comecei a notar que o Roberto estava diferente. Chegava tarde em casa. Dizia que era o trabalho. Quando eu ligava lá no empório, às vezes me diziam que ele já tinha saído. Começou a ficar mais frio, sabe? Mais distante. Quando eu finalmente engravidei, em vez de ficar feliz, ele apareceu. Preocupado. Disse que não era uma boa hora, que os negócios não estavam tão bem assim. Mas eu estava radiante. Finalmente ia ser mãe. Fui escondendo os enjoos, fazendo meu enxovalzinho escondido, esperando que, com o tempo, ele fosse se acostumando com a ideia. Com 3 meses, decidi fazer uma surpresa. Era nosso aniversário de casamento. Preparei uma marmita caprichada e fui levar para ele no empório. Eu ia contar que já tinha até sentido o bebê mexer. Era uma quarta-feira, um calorão. Lembro que eu estava com um vestido amarelo, o preferido dele. Entrei pelos fundos do empório, como sempre fazia, para não atrapalhar o movimento da frente da loja. O escritório ficava lá no fundo, e a porta estava meio aberta. Foi quando eu ouvi. Primeiro, achei que era alguém chorando. Depois, eu entendi que eram outros sons que uma esposa reconhece. Empurrei a porta devagarinho, sem fazer barulho, e lá estava o meu marido, com a Sandra, a secretária que ele tinha contratado fazia uns 6 meses. Os dois, em cima da mesa do escritório, estavam tão entretidos
que nem me viram ali. Deixei a marmita cair no chão. O barulho fez os dois pularem de susto. E eu nunca vou esquecer a cara dele. Não era culpa. Era raiva. Raiva de ter sido pego no flagra. A Sandra começou a se vestir correndo, sem coragem de me olhar na cara. O Roberto veio na minha direção, tentando dar uma desculpa. Não é o que você tá pensando, Lúcia. Foi só uma vez. Ela que me provocou. Eu saí correndo. No caminho para casa, senti uma dor aguda, como uma facada na barriga. Comecei a sangrar ali mesmo, na rua. Uma vizinha me viu cambaleando e me socorreu. Quando cheguei no hospital, já era tarde. Eu tinha perdido meu bebezinho. Passei 3 dias internada. O Roberto apareceu no hospital. Trouxe Floré, pediu perdão. Disse que tinha sido uma fraqueza, que nunca mais ia acontecer. Os médicos disseram que o estresse, o choque emocional, tinha provocado o aborto. Meu mundo tinha acabado ali. Voltei para casa parecendo um fantasma. Não conseguia comer. Mal dormia. O Roberto voltou para a rotina dele, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, chegava em casa com o cheiro do perfume dela. Eu fingia que não sentia. O que mais eu podia fazer? Era 1970 Gente. Mulher desquitada era mal falada, era uma fracassada. Meus próprios pais me disseram para eu superar. E ser uma boa esposa. Como se a culpa fosse minha. Eu entrei numa depressão profunda. Emagreci muito. Perdi o interesse nas minhas rosas. Perdi a vontade de viver. Ninguém parecia entender a minha dor. Logo você engravida de novo, eles diziam. Como se um filho substituísse o outro. Mas como? Como engravidar de um homem em quem eu não confiava mais? De um homem que agora mal me tocava? Foi aí que o Ricardo, meu cunhado, começou a aparecer mais lá em casa. Ele tinha ficado sabendo do bebê. Veio me trazer um vasinho de violetas. Essas aqui são teimosas para morrer. E ela me disse, teimosas como você devia ser. Foi a primeira vez em semanas que eu senti uma pontinha de vontade de sorrir. O Ricardo começou a me visitar mais. Trate a fruta da feira, sementes para o meu jardim que estava abandonado. Ele me convenceu a sair da cama, a cuidar das minhas plantinhas de novo. Quando o Roberto não estava, o que era cada vez mais comum, o Ricardo jantava comigo. A gente conversava sobre coisas simples. O cinema novo que tinha aberto na cidade, a reforma da praça, os livros que ele lia. Ele me tratava como gente, sabe? Não como uma coisa quebrada. Numa dessas noites, eu contei tudo para ele. Sobre o flagra, sobre como o Roberto continuava saindo com a secretária, sobre como eu me sentia morta por dentro. Eu esperava que ele me julgasse, mas ele me entendeu. O Ricardo me contou que já desconfiava, que tinha visto o irmão com a Sandra fora do horário de trabalho várias vezes, mas não teve coragem de me contar. Você merece ser amada de verdade, Lúcia. Ele me disse naquela noite. Merece alguém que veja o quanto você é especial. Eu não percebi na hora, mas aquela conversa foi o começo da minha ressurreição. Foi quando a ficha caiu que o problema não era eu, que eu merecia mais que migalha, que eu tinha meu valor. Nas semanas seguintes, alguma coisa mudou entre o Ricardo e eu. Nossos olhares demoravam mais. Nossas mãos se esbarravam, meio sem querer, quando a gente passava um prato na mesa. Eu comecei a me arrumar de novo quando sabia que ele vinha. Voltei a usar perfume, a me importar comigo. Meu Deus, eu lutei contra aquele sentimento com todas as minhas forças. Era errado, era pecado. Era tudo que minha mãe me ensinou a não fazer. Mas, como uma coisa que me fazia sentir viva de novo podia ser errada, como aquele calorzinho no peito quando o Ricardo sorria para mim podia ser pecado. A primeira vez que ele segurou minha mão de verdade, a gente estava no jardim. Ele tinha me ajudado a replantar as roseiras. Nossas mãos estavam sujas de terra. Ele segurou meus dedos e disse, você tá voltando a florescer, cunhadinha, igual às suas rosas. A gente não se beijou naquele dia, mas uma coisa muito mais profunda aconteceu. A gente tinha admitido o que sentia. 2 semanas depois, o Roberto achou um bilhete do Ricardo na minha cômoda. Era um bilhetinho inocente. Só agradecia pelo almoço do dia anterior. Mas o Roberto, ele explodiu de ciúme. A ironia, né? O homem que me traía na minha cara, sentindo ciúme. Ele me acusou de ser uma qualquer. Disse que eu estava desrespeitando a casa dele. Bebe à tequer. E pela primeira vez, ele levantou a mão para mim. Naquela noite, enquanto ele roncava, bêbado, na sala.
Eu tomei a decisão mais difícil e mais corajosa da minha vida. Arrumei uma malinha, peguei a merreca de dinheiro que eu tinha guardado e saí de casa antes do sol nascer. Deixei uma carta para ele dizendo só isso. Você matou o nosso amor muito antes de eu ir embora. O Ricardo estava me esperando na rodoviária. A gente não tinha combinado nada, mas de alguma forma ele sabia que eu ia. Talvez ele viu nos meus olhos no dia anterior. Ele tinha 2 passagens para São Paulo e um plano simples: começar uma vida nova, longe dos julgamentos, longe das mentiras, no ônibus, enquanto a cidadezinha ia ficando para trás. Eu chorei de medo e de alívio. O Ricardo segurou minha mão o tempo todo. Não disse nada, só ficou ali, sendo meu porto seguro. Foi naquele momento, entre o passado que eu deixei e o futuro incerto, que eu entendi o que era amor de verdade. A gente chegou em São Paulo numa manhã chuvosa de abril de 1970. A rodoviária estava lotada, barulhenta. Nossa, nada a ver com a calmaria da nossa cidade. Eu nunca tinha visto tanta gente diferente. Tanto carro, tanto prédio alto. Eu segurei bem forte na mão do Ricardo, enquanto a gente atravessava aquele mundo novo e assustador. O Ricardo tinha um amigo do curso técnico, o Jonas, que morava na Zona Leste, lá na Penha. O Jonas arrumou pra gente um quartinho nos fundos da casa dele, até a gente conseguir se ajeitar. Era um cômodo minúsculo, gente, com uma cama de solteiro, um fogãozinho de 2 bocas e um banheiro que mal cabia uma pessoa em pé. Mas era nosso. Era o nosso cantinho de liberdade. Os primeiros meses foram muito difíceis. O Ricardo arrumou um trampo numa oficina mecânica ali perto. Ganhava pouco, uma mixaria, mas pelo menos estava fazendo o que amava. Eu, que nunca tinha trabalhado fora, precisei me virar nos 30. Comecei a fazer costura para as vizinhas. Bainha de calça, ajuste, conserto simples, sabe? Logo, a notícia se espalhou. Que tinha uma moça do interior que costurava bem e cobrava baratinho. De nuat, quando a gente finalmente estava junto no nosso quartinho apertado, a gente fazia planos. Sonhava com a nossa casa própria, com um jardim para eu ter minhas plantas, com uma oficina para o Ricardo. Às vezes, deitados naquela cama estreita, a gente ria de como era difícil não cair no chão. Um dia a gente vai ter uma cama tão grande que vai precisar de um mapa para se achar. O Ricardo brincava. O amor crescia entre a gente. Mas a culpa também me assombrava. Eu fui criada na igreja, né? Acreditava em casamento para sempre, em fidelidade. Tecnicamente, eu ainda era casada com o Roberto. A gente não tinha grana para advogado. E naquela época o divórcio nem era legalizado no Brasil. Eu vivi anos nesse limbo, amando um homem, mas pertencendo a outro no papel. 3 meses depois da nossa fuga, a gente recebeu a primeira carta da família. Era da mãe do Ricardo, a dona Elza. As palavras: "Nossa, tão gravadas na minha memória. Vocês envergonharam nossa família. Destruíram o casamento da Lúcia e do Roberto. Ricardo, você traiu seu próprio sangue. Não são mais bem-vindos nesta casa, até se arrependerem desse pecado." O Ricardo chorou que nem criança lendo aquela carta. Ele amava a mãe. Sempre falava dela com tanto carinho, sabe? Ver ele sofrer daquele jeito cortou meu coração. Será que a gente tinha feito uma burrada? Será que o nosso amor valia essa dor toda? Naquela noite, deitados no escuro, eu prometi para ele: um dia eles vão entender meu amor. Um dia a gente vai provar que fez a escolha certa. Uma semana depois, chegou uma carta dos meus pais. Mais curta, mais fria. Lúcia, você não é mais nossa filha. Uma mulher que abandona o marido e foge com o cunhado não merece nosso nome. Não tente nos procurar. A assinatura era do meu pai, mas eu reconheci a letra da minha mãe. Foi como levar um tiro no peito. Eu chorei por dias. Logo a gente ficou sabendo, por conhecidos, que o Roberto estava espalhando um monte de mentira na cidade. Dizia que eu tinha traído ele durante todo o casamento, que o bebê que eu perdi provavelmente nem era dele. Disse que eu e o Ricardo planejamos fugir com o dinheiro do empório. Nada disso era verdade, mas queria acreditar na gente, os fugitivos. Contra a palavra do respeitado Roberto Almeida, o Natal de 1970 foi o mais triste e o mais bonito da minha vida. Triste, porque foi a primeira vez longe da família. Bonito,
porque mesmo lisos, sem um tostão, a gente fez nossa pequena celebração. O Ricardo arrumou um pinheirinho de plástico bem mixuruca. A gente enfeitou com umas bolinhas que eu mesma fiz com retalho de pano. Nossa ceia foi simples. Um franguinho assado, arroz e uma rabanada que eu fiz com a receita da minha avó. À meia-noite a gente brindou com guaraná em copo de plástico. Ao nosso primeiro Natal juntos, disse o Ricardo, e a todos os outros que virão. Em fevereiro de 71, a gente finalmente juntou uma graninha para alugar nosso próprio lugar. Era uma casinha simples, na periferia, mas tinha um quintalzinho. E eu logo plantei minhas primeiras mudas. O Ricardo pendurou uma rede na varanda. Aos domingos, a gente tomava nosso cafezinho ali, ouvindo rádio, lendo o jornal que a gente comprava para dividir. Éramos felizes, na nossa simplicidade. Naquele mesmo ano, eu recebi uma encomenda grande de vestidos para uma loja do centro. A dona da loja viu uma roupa que eu fiz para a esposa do Jonas e gostou do meu trabalho. Nossa, foi a minha grande chance. Passei noites em claro costurando, mas entreguei tudo no prazo. A loja gostou tanto que me ofereceu um trabalho fixo. Eu nem podia acreditar. De repente, eu tinha minha própria renda, minha independência. O Ricardo também estava progredindo. O dono da oficina, o seu Joaquim, era um português meio turrão, mas reconhecia talento. Começou a deixar o Ricardo pegar os clientes mais importantes. O rapaz tem mão boa, ele dizia. Em 6 meses, o Ricardo ganhou um aumento e virou chefe dos mecânicos. Começamos a juntar dinheiro centavo por centavo. A gente sonhava em ter nosso próprio negócio um dia. O Ricardo queria abrir a oficina dele. Eu pensava em ter um pequeno ateliê. A gente ainda era jovem. Tinha tempo e muita disposição para ralar. A saudade da família doía muito. Em dias especiais como aniversário, Natal, a dor era mais forte. A gente mandava cartão de Natal todo ano, mesmo sabendo que provavelmente eles jogavam fora. Eu guardava fotos nossas, esperando o dia que eu pudesse mostrar para os meus pais, para eles verem como a gente estava bem. Em 1973, recebi uma carta que mudou tudo. Era da Sandra, a ex-secretária do Roberto. Aquela mesma que eu peguei no flagra com ele. Fiquei em choque quando vi o envelope. Quase não abri. Por que diabos ela estaria me escrevendo? A carta dizia que ela e o Roberto tinham se casado no ano anterior. Que ela descobriu que ele continuava traindo ela, agora com outras. Que ele bebia cada vez mais e tinha ficado violento. Ela pedia perdão pelo que me fez. E dizia que agora entendia a minha dor. Mostrei a carta pro Ricardo. Eu não senti alegria com o sofrimento deles, não. Só uma sensação estranha de justiça. A gente colhe o que planta, né? Mas também senti pena da Sandra. Ela era jovem. Tinha sido enganada pelo Roberto. Assim como eu, um dia. Respondi a carta dela, bem curta. Disse que perdoava e que desejava que ela encontrasse paz. Em setembro daquele ano, tivemos nossa primeira grande conquista. Conseguimos comprar um terreninho num bairro que estava começando. Não era nada de luxo, mas era nosso. Íamos construir nossa casa aos pouquinhos, do nosso jeito. No dia que a gente assinou os papéis, o Ricardo me pegou no colo e me tirou na frente do terreno vazio. A gente riu que nem criança, sonhando com cada detalhe da casa que a gente ia levantar. A construção levou quase 2 anos. A gente ia lá todo fim de semana acompanhar a obra, levar um cafezinho para os pedreiros, imaginar como ia ser nossa vida ali. Economizamos cada centavo. A gente abriu mão de cinema, de restaurante, de roupa nova. Tudo para realizar nosso sonho. M1975. Finalmente nos mudamos para a nossa casa. Era simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal generoso. O Ricardo plantou uma mangueira bem no meio do jardim. Quando essa mangueira estiver dando manga, a gente vai estar velhinho, sentado debaixo dela. Ele disse. A gente já planejava a vida toda juntos. Naquele mesmo ano, aconteceu uma coisa que eu desejava há muito tempo. Eu engravidei. Depois de perder meu primeiro bebê, eu tinha medo de não conseguir ser mãe de novo. Os médicos diziam que não tinha nada de errado comigo, fisicamente. Mas o trauma emocional talvez explicasse a demora. Quando eu vi o teste positivo, chorei de felicidade. O Ricardo também. Ele beijava minha barriga, que ainda estava retinha, conversava como o bebê, que era só um pontinho de gente. Mas a alegria durou pouco. No 3º mês,
Comecei a sentir as mesmas dores, o mesmo sangramento, o mesmo hospital, o mesmo diagnóstico devastador, perda gestacional. O médico falou uns nomes difíceis: incompetência, cervical, termos técnicos que não diminuíam em nada a dor de perder outro filho. Caí em depressão de novo. Comecei a achar que era um castigo de Deus pelo que a gente tinha feito. O Ricardo sofria em silêncio, tentando ser forte por nós dois. Ele me convenceu a procurar um especialista, que confirmou que eu teria dificuldade para segurar uma gravidez. A notícia foi um soco no estômago, mas pelo menos a gente tinha uma explicação. Foi o Ricardo quem falou em adoção pela primeira vez. Tem tanta criança precisando de amor, Lúcia. E a gente tem tanto amor para dar. No começo, eu relutei. Eu tinha o sonho de gerar um filho, de sentir a vida crescendo dentro de mim. Mas aos poucos, a ideia foi crescendo no meu coração. Começamos o processo para entrar na fila da adoção em 1976. Era uma burocracia, gente. Demorava demais. As assistentes sociais foram em casa várias vezes. Faziam um monte de perguntas sobre nossa grana, nossa cabeça, até nosso passado. Tivemos que contar nossa história toda de novo. Explicar por que a gente não era casado no papel, por que tínhamos fugido. Foi humilhante abrir nossa vida daquele jeito, mas a gente estava disposto a tudo para ter nosso filho. Enquanto a gente esperava na fila, focamos em melhorar de vida. O Ricardo tinha um sonho: abrir a oficina dele. Juntamos cada centavinho que a gente podia. Eu peguei uma escostura para fazer, aceitando encomendas maiores, dormindo menos. O Ricardo fazia bico nos fins de semana, consertando o carro de vizinho, de amigo. Em 1977, uma notícia mudou tudo. A lei do divórcio foi aprovada no Brasil. De repente, existia uma chance real de eu me separar legalmente do Roberto, de oficializar minha união com o Ricardo. Juntamos nossas economias e contratamos um advogado. Foi um processo desgastante. O Roberto contestou, tentou me acusar de abandono de lar. Quis exigir a casa que eu deixei para trás. Mas, no fim, a gente conseguiu. Em janeiro de 1978, eu assinei meu divórcio. 3 meses depois, o Ricardo e eu nos casamos. Oficialmente, foi uma cerimônia simples no cartório, só nós dois e uns amigos que a gente fez em São Paulo. Eu não tive vestido de noiva, nem festa, nem família presente. Mas eu tinha algo muito mais valioso: um amor de verdade, construído na base do respeito e do companheirismo. Naquele mesmo ano, a gente realizou outro sonho. O Ricardo abriu a oficina mecânica dele. Era pequenininha. Só ele e um ajudante, num galpão alugado perto de casa. Mas era o começo da nossa independência. Eu continuei com as minhas costuras, agora num pequeno ateliê que a gente montou, no quartinho extra da nossa casa. A vida finalmente parecia estar entrando nos eixos. A gente tinha nossa casa, nossos negócios, nosso amor. Só faltava um filho para nossa felicidade ficar completa. A fila da adoção andava devagar. A gente já tinha passado por 2 entrevistas, mas nada de nos chamarem. Foi em agosto de 1979 que recebemos a notícia que ia mudar tudo. O pai do Ricardo, seu Osvaldo, estava muito doente. Um infarto fulminante deixou ele entre a vida e a morte. A notícia chegou por um primo que ainda falava com a gente de vez em quando. Era a primeira vez em quase 10 anos que tínhamos notícias diretas da família. O Ricardo ficou arrasado. Apesar de tudo, ele amava o pai. Chorou que nem criança quando soube. Sem nem pensar 2 vezes, ele decidiu que a gente precisava voltar. Mesmo que por pouco tempo, mesmo correndo o risco de sermos chutados de lá de novo, se for a última chance de me despedir do meu pai, e eu preciso tentar, ele disse. E assim, 9 anos depois da nossa fuga, voltamos para a cidade que nos viu nascer e que nos expulsou. Voltamos para encarar o passado, sem imaginar que o destino reservava para a gente uma reviravolta que ninguém podia prever. Agosto de 1979 foi um mês que ficou marcado na minha alma. A gente partiu para nossa cidade natal com o coração na mão, sem saber o que esperar. Vendemos umas coisinhas para pagar a viagem e deixamos a oficina do Ricardo com o aprendiz dele, o Leandro. Durante a viagem toda de ônibus, eu segurei firme na mão do Ricardo. 9 anos.
9 anos tinham se passado desde que a gente fugiu. 9 anos construindo uma vida nova, longe dos olhares de acusação, dos cochichos maldosos. E agora? A gente estava voltando para o olho do furacão. A cidade estava diferente, mas ainda era familiar. Asfaltaram mais ruas, construíram um mercado municipal novo. A Praça da Matriz tinha ganhado um coreto, mas o peso das memórias. Nossa, estava em cada esquina. Ali na sorveteria, onde o Roberto me pediu em namoro. Acolá, a igreja onde a gente se casou. Mais pra frente. A casa onde eu vivi os piores anos da minha vida. A gente se hospedou num hotelzinho na entrada da cidade. Não tivemos coragem de aparecer de surpresa na casa da família. O Ricardo ligou de lá mesmo. Foi a dona Elza, a mãe dele, quem atendeu. Quando ela ouviu a voz do filho depois de tanto tempo, ficou um silêncio do outro lado da linha. Então, para nossa surpresa, ela começou a chorar. Venha, foi tudo que ela conseguiu dizer. Seu pai está esperando por você. A gente descobriu que o seu Osvaldo estava em casa. Não no hospital. Ele tinha se recusado a ficar internado. Queria passar seus últimos dias no conforto do seu lar. Os médicos tinham dado poucos meses de vida para ele. Um câncer de pulmão já avançado, resultado de décadas fumando cachimbo. Eu hesitei em ir junto com o Ricardo. Talvez seja melhor você ir sozinho, eu sugeri. Não quero causar mais problema. Mas ele foi firme. Nós somos uma família agora, Lúcia. Onde eu for, você vai junto. Se não te aceitarem, não me aceitam também. Chegamos na casa dos Almeida no fim da tarde. Era um casarão grande, au Mexique da Rua, com um jardim impecável na frente. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando a dona Elza abriu a porta, o olhar dela primeiro se encheu de alegria ao ver o filho. Depois endureceu um pouco quando me viu, mas ela não disse nada. Só abriu mais a porta para a gente entrar. Seu Osvaldo estava na sala, numa poltrona grande, coberto com uma manta, mesmo com o calor. Ele estava tão magro, tão abatido. Eu mal reconheci aquele homem que um dia foi tão forte. Quando ele viu o Ricardo, seus olhos brilharam. Estendeu os braços trêmulos e o Ricardo correu para abraçar ele. Foi uma cena de cortar o coração. Pai e filho, reunidos depois de tanto tempo, com a morte ali, rondando. Você veio, sussurrou o seu Osvaldo. Eu sabia que você viria. Eu fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Então, para minha surpresa, seu Osvaldo olhou para mim e disse: Chega aqui, menina. Quero ver você também. E eu me aproximei, tremendo. Ele pegou minha mão. A mão dele estava tão fria, tão frágil. Você cuidou bem do meu filho. Disse ele. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Obrigado. Naquela noite, eu fiquei sabendo que o seu Osvaldo tinha tentado nos encontrar. Tinha até contratado um detetive, mas como a gente só usava o nome do Ricardo, e eu tinha largado o sobrenome Almeida, foi difícil achar a gente em São Paulo. Ele queria fazer as pazes, principalmente depois que começou a desconfiar de umas falcatruas nos negócios que o Roberto tocava. A gente ficou hospedado na casa dos Almeida, para surpresa de todo mundo. Dona Elza arrumou o antigo quarto do Ricardo pra gente. Ela ainda era meio fechada comigo, mas era educada. Eu senti que, por amor ao marido doente e ao filho que tinha voltado, ela estava fazendo um esforço. Na manhã seguinte, a gente descobriu que o Roberto e a Sandra também moravam na cidade. Eles tinham se mudado para a capital por um tempo, mas voltaram quando seu Osvaldo adoeceu. O Roberto administrava o empório da família, que agora tinha crescido e virado uma pequena rede de mercados. Eles tinham uma filha de 5 anos, a Larissa. A notícia do nosso retorno se espalhou como fogo em palha seca. Logo, as mesmas pessoas que nos condenaram anos atrás, agora passavam na frente da casa dos Almeida só para tentar dar uma espiadinha na gente. A curiosidade humana é uma coisa impressionante. Éramos os bichos raros do zoológico. O Roberto apareceu lá em casa 2 dias depois. Tava mais gordo, com o cabelo mais ralo na frente, mas ainda com aquele ar de arrogância que eu conhecia tão bem. Quando me viu, ele me fuzilou com os olhos. Cumprimentou o pai e a mãe, ignorou o Ricardo completamente e veio direto em mim. O que você tá fazendo aqui? Veio se exibir? Mostrar como você destruiu a minha família? Antes que eu pudesse responder, para o meu espanto, foi o seu Osvaldo quem falou, com a voz fraca, mas firme.
Respeite esta casa, Roberto. A Lúcia e o Ricardo são meus convidados. Se não consegue ser civilizado, é melhor ir embora. A cara de choque do Roberto valeu por 1000 vinganças. Ele não esperava que o pai fosse peitar ele, muito menos para nos defender. Ele saiu batendo a porta, prometendo voltar quando esses dois não estivessem mais aqui. Nas semanas seguintes, eu passei muito tempo com seu Osvaldo. Ele gostava de ouvir sobre a nossa vida em São Paulo, sobre a oficina do Ricardo, sobre meu trabalho com costura. Um dia, quando a gente estava sozinho, ele segurou minha mão e disse: "Eu sei o que o Roberto fez com você, minha filha. Sei por que você fugiu. Eu demorei para enxergar o homem que meu filho mais velho é. E me arrependo disso todos os dias." A saúde do seu Osvaldo piorava a cada dia. Os médicos aumentaram a dose da morfina para controlar a dor. Mesmo assim, ele fazia questão de passar um tempo na varanda toda a tarde, olhando o jardim, conversando com a gente. Foi numa dessas tardes que ele falou do testamento. "Chamei o advogado semana passada", disse ele. "Fiz umas mudanças. Tem coisas que precisam ser consertadas. A gente nem deu muita bola na hora. Nossa preocupação era com ele, não com os bens dele. Eu e o Ricardo tínhamos nossa vida em São Paulo. Não queríamos nada da herança. Seu Osvaldo faleceu numa madrugada de setembro, sereno, durante o sono. Nós estávamos lá, ao lado dele. Suas últimas palavras para o Ricardo foram: "Você escolheu bem, meu filho. Cuide dela." Para mim, ela é Shoushoryu, e apertou minha mão. O funeral foi um acontecimento na cidade. Seu Osvaldo era muito respeitado, tinha sido um dos fundadores da associação comercial. Eu vi muitos rostos conhecidos, inclusive de amigos que agora desviavam o olhar de mim. Meus pais não apareceram, mesmo morando a poucas quadras dali. Essa ausência doeu mais que qualquer outra coisa. O Roberto ficou longe durante a cerimônia, do outro lado do caixão, segurando a mão da filhinha. A Sandra estava do lado dele, mais magra do que eu lembrava, com olheiras fundas. Nossos olhares se cruzaram uma vez, e eu notei uma coisa estranha nela, uma mistura de raiva e inveja. 2 dias depois do enterro, o Dr. Barros, advogado da família há anos, convocou todo mundo para a leitura do testamento. A reunião foi no escritório dele, um sobrado antigo na Praça da Matriz. Eu e o Ricardo pensamos em não ir. A gente já planejava voltar para São Paulo. Mas a dona Elsa insistiu. "Meu marido queria vocês lá", ela disse. "Respeitem o último desejo dele." O escritório do Dr. Barros era todo de madeira escura, com estantes de livros até o teto. Uma mesa de reunião enorme no meio da sala. Quando a gente chegou, já estavam lá a dona Elsa, o Roberto, a Sandra e uns primos e tios da família. Também estava lá o Sr. Costa, o contador da empresa dos Almeida há mais de 30 anos. Um senhorzinho magro, de óculos grossos. Sentamos nos únicos lugares que sobraram, lá no fundão da sala. O Roberto fez questão de comentar, bem alto: "Não sei o que esses aí estão fazendo aqui. Traidores não merecem nem as migalhas." O Dr. Barros limpou a garganta, ajeitou os óculos e começou a ler o documento. O começo foi o esperado. A casa ficaria para a dona Elsa, alguns bens para os sobrinhos, uma doação para a igreja. Então, chegou a parte da empresa. Antes de prosseguir com a divisão dos bens da empresa, leu o advogado: "Devo ler uma carta que Osvaldo Almeida deixou para ser aberta nesta ocasião." Um silêncio total tomou conta da sala. Dr. Barros abriu um envelope lacrado e começou: "Se esta carta está sendo lida, é porque eu já parti deste mundo. Deixo-a com a consciência pesada, por ter demorado tanto para enxergar a verdade sobre minha própria família. Nos últimos meses de minha vida, graças à coragem do Sr. Costa, nosso fiel contador, descobri algo que mudou tudo o que eu acreditava sobre meu filho mais velho." Eu vi o rosto do Roberto ficar branco enquanto o advogado continuava. A carta revelava que, por mais de 10 anos, o Roberto vinha sistematicamente desviando dinheiro da empresa. Falsificação de contrato, venda sem nota, clientes fantasma. A lista era longa e detalhada. O Sr. Costa se levantou, tremendo um pouco, mas com um olhar firme. Abriu uma pasta grossa e começou a mostrar as provas. Cópias de documentos adulterados, livros caixa paralelos que ele guardou em segredo, comprovantes de depósito em contas pessoais do Roberto. "Por que o senhor só falou agora?"
Perguntou um dos tios, chocado. Eu tive medo, respondeu o contador, olhando para baixo. O Roberto me ameaçou quando percebeu que eu sabia. Disse que ninguém ia acreditar em mim, que eu ia perder meu emprego, minha aposentadoria. Só criei coragem quando vi o seu Osvaldo adoecendo, sabendo que ele merecia saber a verdade antes de partir. A sala virou um caos de vozes. O Roberto se levantou, vermelho de raiva. Isso é mentira. É uma armação. Aposto que foram eles. Ele apontou para a gente. Que plantaram isso tudo. O Ricardo sempre teve inveja de mim, sempre que me derrubar. O contador mostrou mais um documento. Este é um cheque depositado na sua conta, com a sua assinatura, de uma venda que nunca entrou no caixa da empresa. O banco nos deu isso depois que o seu Osvaldo pediu uma investigação. O Roberto tentou pegar o papel, mas o advogado foi mais rápido. Tomé, continuou o Sr. Costa. Seu Osvaldo contratou um detetive particular. Temos fotos de você entregando dinheiro vivo para pessoas que nunca trabalharam para a empresa. Foi como ver um castelo de cartas desmoronando. O homem que por anos foi o bom moço da cidade, que espalhou mentiras sobre nós, que me fez passar pelo inferno, agora estava ali nu, mostrando quem ele realmente era. Então era por isso os carros novos todo ano, as viagens para o exterior. Comentou um primo. Enquanto a empresa mal dava lucro para a família, você vivia como um rei. Os empréstimos que você dizia que a gente precisava fazer, sussurrou a dona Elsa, com os olhos cheios de lágrimas. Era tudo mentira? A Sandra se levantou em silêncio e foi em direção à porta. O Roberto tentou segurar ela pelo braço. Onde você vai? Isso é um engano, você sabe que é. Ela se soltou com força e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Eu sempre soube que você era um mentiroso, Roberto. Só não sabia que era um ladrão também. E saiu batendo a porta. O advogado pigarreou e continuou a leitura. Por isso, revogo qualquer direito de Roberto sobre a empresa familiar e seus bens. Meu filho Ricardo, a quem eu injustamente afastei, influenciado por mentiras, será o único herdeiro dos negócios da família. Olhei para o Ricardo e vi lágrimas descendo quietas pelo rosto dele. Não era pela grana, eu sabia. Era pelo reconhecimento do pai, pela justiça, depois de tantos anos, sendo tratado como o vilão da história. O Roberto perdeu o controle. Começou a gritar, a xingar todo mundo. Tentou partir para cima do contador, mas 2 primos seguraram ele. Vocês não entendem? A empresa era um peso morto. Eu merecia mais. Sempre fui eu que râlais, que me dediquais. Ele gritava, enquanto era praticamente arrastado para fora. Quando a poeira baixou, Dona Elsa se levantou com dificuldade, se apoiando numa bengala, e veio até a gente. Pegou as minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse, agora eu entendo por que você foi embora. Me perdoe por ter te julgado tão mal. Me perdoe pelos anos que a gente perdeu. Então ela se virou para o Ricardo, abraçou o filho que não via há tanto tempo e chorou como uma criança. Seu pai estava certo. Ele sempre dizia que um dia a verdade aparece. Saímos daquele escritório de cabeça erguida. Na praça da cidade, as mesmas pessoas que antes nos evitavam, agora nos olhavam de um jeito diferente. A notícia correu rápido. Em questão de dias, a cidade inteira sabia que o Roberto tinha roubado a própria família, enquanto nos acusava de traição. O tempo, que pareceu nosso inimigo por tanto tempo, finalmente se tornou nosso aliado, revelando quem era de verdade e quem vivia de mentira. Naquela noite, sentados na varanda da casa dos Almeida, o Ricardo segurou minha mão e disse, e agora, meu amor, o que a gente faz? Era uma pergunta difícil. Nós tínhamos nossa vida em São Paulo, mas agora, de repente, tínhamos uma empresa para tocar, uma mãe idosa para cuidar, e uma cidade que finalmente nos via com outros olhos. Acho que o destino nos trouxe de volta por um motivo. Respondi, talvez seja a hora de fechar um ciclo e começar outro. A decisão que a gente tomou naquela noite mudaria completamente o rumo das nossas vidas. Mais uma vez, aquela noite na varanda da casa dos Almeida mudou o rumo das nossas vidas. Depois de horas de conversa, eu e o Ricardo tomamos uma decisão que parecia loucura dias antes. Nós íamos ficar. Não foi fácil, não. A gente tinha construído uma vida em São Paulo, tinha amigos, nossos negocinhos. Mas agora a gente tinha outras responsabilidades, né? Uma empresa familiar para salvar, uma mãe idosa precisando de apoio.
E quem sabe, a chance de finalmente ter paz no lugar onde a gente nasceu. Na manhã seguinte, ligamos para São Paulo. Pedi para o meu fornecedor de tecidos avisar minhas clientes. O Ricardo falou com o Leandro, explicou a situação e ofereceu a chance dele comprar a oficina, pagando em prestações. O rapaz ficou tão emocionado que chorou no telefone. Era o sonho dele se tornando realidade, assim como um dia foi o sonho do Ricardo. Nas semanas seguintes, organizamos a mudança. Uns vizinhos de São Paulo ficaram com as minhas plantas, inclusive a mangueira que o Ricardo tinha plantado no quintal. Quando der as primeiras mangas, guardem uma pra gente. Eu pedi, com o olho cheio de lágrima. Aquela mangueira significava tantos sonhos. Outubro de 1979 marcou nosso recomeço oficial. No começo, ficamos na casa da Dona Elza. Ela insistiu. Disse que a casa era grande demais para ela sozinha agora. Com o tempo, nossa relação foi ficando mais forte. Ela me ensinou receitas de família. Eu ensinei para ela uns pontos de bordado que aprendi em São Paulo. Nas tardes frias, a gente tomava um chazinho juntas na varanda, falando da vida, curando as feridas. A primeira vez que eu entrei no Empório, que agora era uma rede de 3 lojas, foi esquisito. Os funcionários me olhavam com curiosidade, alguns com desconfiança. Eles eram leais ao Roberto, né? Não sabiam o que esperar da gente. O Ricardo assumiu a gerência, mas me perguntava tudo. A gente era uma equipe, como sempre. Logo a gente viu que o buraco da empresa era mais embaixo do que a gente pensava. Além dos desvios do Roberto, tinha empréstimo atrasado, fornecedor sem receber, imposto acumulado. A gente passou noites em claro, olhando papelada, quebrando a cabeça. Vendemos um dos imóveis para pagar as contas. Foi doído, mas era preciso. Enquanto isso, a vida do Roberto desmoronava. Sem a grana da empresa, sem o respeito de ninguém, ele começou a beber mais e mais. As pessoas que antes babavam o ovo dele, agora atravessavam a rua para não cruzar com ele. A Sandra pediu o divórcio, 1 mês depois da leitura do testamento. Pegou a filhinha e foi morar com os pais dela em outra cidade. Eu não senti alegria com a desgraça dele, não. Estranhamente senti pena. Vi como uma vida de mentira. És frágil, que nem um castelo de areia. A maré sobe e leva tudo embora. Em janeiro de 1980, recebi uma visita inesperada no escritório do mercado. Minha mãe. Ela entrou tímida, parecendo mais velha, menorzinha do que eu lembrava. A gente ficou se olhando em silêncio por um tempão. Então, sem dizer nada, ela abriu a bolsa e tirou um embrulhinho. "Guarda aí pra você", disse ela, me entregando o pacotinho. Dentro tinha a aliança da minha avó, que deveria ter sido minha no dia do meu casamento. Ela sempre foi sua por direito. Eu abracei minha mãe pela primeira vez em quase 10 anos. Choramos juntas, sem palavra, só sentindo o tempo perdido e a esperança de um recomeço. Meu pai demorou mais para dar o braço a torcer. Orgulho de homem, né? É uma fortaleza. Mas no Natal daquele ano, ele apareceu na ceia, na casa dos Almeida. Não falou muito, mas a presença dele já era um começo. 1981 foi o ano da virada nos negócios. O Ricardo teve a ideia de modernizar as lojas, trazer o conceito de supermercado que estava bombando nas capitais. Ampliamos a loja principal, colocamos gôndolas, contratamos mais gente. Foi um investimento de risco, mas deu muito certo. Em 6 meses, o faturamento dobrou. Enquanto isso, eu reabri meu ateliê de costura. Comecei pequeno, numa salinha na casa da Dona Elza. No início, quase não tinha cliente. O povo ainda tinha um pé atrás comigo. Mas quando a esposa do prefeito me encomendou um vestido para o baile da cidade, as portas começaram a se abrir. Logo, eu tinha mais encomenda do que dava conta. Foi nessa época que eu conheci a Tati, uma menina de 16 anos que tinha um talento incrível para costura. Ela era de uma família bem humilde e sonhava em estudar moda. Ofereci para ela um emprego de meio período, para ela poder continuar na escola. Ela virou minha primeira aprendiz e, mais tarde, quase uma filha para mim. M1982. Eu e o Ricardo compramos nossa própria casa na cidade. Era uma casa antiga, precisando de reforma, mas tinha um quintal enorme, perfeito para o meu sonho de ter um jardim cheio de flor e árvore de fruta. No dia que a gente se mudou, a primeira coisa que o Ricardo fez foi plantar uma muda de mangueira.
Pra gente continuar nosso sonho, ele disse, a adoção, que a gente tinha começado a ver em São Paulo, continuava sendo nosso maior desejo. Retomamos o processo, agora numa situação bem melhor, né? Tínhamos grana, casa própria, apoio da família. Mesmo assim, a burocracia era lenta. Lenta demais. Foi numa tarde chuvosa de abril de 1983 que a gente recebeu a ligação que mudou nossas vidas para sempre. Um orfanato na capital tinha gêmeos recém-nascidos, um menino e uma menina. A mãe, uma adolescente, tinha falecido no parto. Não tinha nenhum parente. Os bebês precisavam de um lar urgente. Viajamos naquela mesma noite, debaixo de um temporal, o coração a mil, de ansiedade e esperança. Quando eu cheguei no orfanato e vi aqueles 2 pacotinhos de gente, tão frágeis, tão perfeitos. Yusub Naura. Eram nossos filhos. O Ricardo segurou o menino nos braços grandes de mecânico, com um cuidado que eu nunca tinha visto. Os olhos dele brilhavam. Finalmente. Nossa família tá completa, meu amor, e ele sussurrou. Demos a eles os nomes de Léo e Lina. A adaptação não foi fácil. Noites sem dormir, preocupação toda hora, a gente não tinha experiência nenhuma. Mas cada sorrisinho, cada coisinha nova que eles faziam, compensava tudo. A Lina deu os primeiros passos agarrada nas minhas pernas, enquanto eu costurava. O Léo adorava ficar na oficina com o Ricardo, olhando os carros, fascinado. A cidade que um dia nos rejeitou, agora via nossa família de outro jeito. As mesmas senhoras que antes cochichavam quando eu passava, agora paravam para admirar os gêmeos no carrinho. Que lindos, Dona Lúcia, diziam. A senhora tem muita sorte. Eu sorria e pensava, não é sorte, não. É persistência. É acreditar que depois da tempestade, o sol sempre volta. Em 1985, expandimos os negócios de novo. Abrimos a 4ª loja da rede, dessa vez numa cidade vizinha. O Ricardo passou a cuidar mais da parte administrativa, contratando gerentes para as lojas. Eu dividia meu tempo entre o ateliê, que agora já tinha 3 costureiras, e a criação dos gêmeos. Nossa vida parecia finalmente completa. Tínhamos sucesso, uma família linda, o respeito da comunidade. As feridas do passado estavam cicatrizando. Mesmo assim, de vez em quando, o fantasma do Roberto aparecia, para nos lembrar que algumas histórias nunca acabam de verdade. Ele tinha se mudado para a capital depois do divórcio, mas voltava de vez em quando para a cidade, para visitar uns poucos amigos que ainda tinha. Tava sempre bêbado, sempre amargo. Uma vez ele entrou no supermercado gritando, dizendo que a gente tinha roubado o que era dele. O Ricardo, com toda a calma do mundo, pediu para ele se retirar. Como ele não saiu, 2 funcionários levaram ele para fora. Foi triste ver o homem que um dia foi tão poderoso, reduzido àquele estado. No verão de 1986, a gente fez uma festona pro aniversário de 3 anos dos gêmeos. O quintal de casa estava cheio de balão colorido, tinha uma piscininha de plástico, mesas cheias de doce. Convidamos toda a família, agora reunida, amigos, colegas de trabalho. Até uns vizinhos de São Paulo vieram. No meio da festa, eu vi um vulto no portão. Era o Roberto. Estava sóbrio, bem vestido, segurando um presentinho em cada mão. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo eu gelei. Achei que ele ia fazer um escândalo. Mas em vez disso, ele só deixou os pacotes no chão. E foi embora, devagar. O Ricardo pegou os pacotes. Eram 2 ursinhos de pelúcia. Um azul, um rosa. Não tinha cartão. Só uma etiqueta de uma loja cara da capital. O que a gente faz? Perguntou. Ô Ricardo, eu olhei para os meus filhos correndo felizes no jardim, depois para os brinquedos na mão do Ricardo. A gente dá para eles. Respondi. Shem Magua, Shem Ronsur. As crianças não têm culpa do passado. Aquele pequeno gesto do Roberto foi o começo de uma reconciliação estranha. A gente não virou amigo. Jamais poderíamos ser. Mas o ódio virou uma distância respeitosa. Ficamos sabendo que ele estava se tratando do alcoolismo, que tinha um negocinho pequeno na capital. Estava tentando reconstruir a vida dele, assim como nós reconstruímos a nossa. Os anos seguintes foram de crescimento. Os gêmeos entraram na escola, cada um se destacando do seu jeito. A Lina nas artes, o Léo nas ciências.
Meu ateliê virou uma pequena confecção, fazendo roupa para a loja da região. A rede de supermercados se expandiu para 6 unidades. Em 1989, recebi um convite inesperado. Dar aulas de corte e costura no centro comunitário da cidade. Hesitai. Oi, professora? Mas o Ricardo me incentivou. Você tem tanto a ensinar, Lúcia. Não só sobre costura, mas sobre recomeçar, sobre não desistir. Eu aceitei o desafio. Minhas primeiras alunas eram mulheres como eu fui um dia, donas de casa, querendo uma graninha extra, uma independência. Ensinei o que eu sabia sobre tecido, sobre corte, sobre como transformar retalho em peça bonita. Mas sem perceber, eu ensinei muito mais. Coragem, determinação, a força de reinventar a própria história. A Tati, minha primeira aprendiz, voltou para trabalhar comigo, depois de se formar em moda na capital. Juntas, a gente criou uma linha de vestidos de noiva que ficou famosa na região. Era tão bom ver aquela menina tímida que eu conheci virar uma mulher confiante, talentosa. No Natal de 1990, recebemos uma notícia triste. O Roberto tinha sofrido um acidente de carro feio. Estava internado na capital, em estado grave. O Ricardo não pensou 2 vezes. Dirigiu 3 horas até lá para ver o irmão. Voltou arrasado. Ela está muito mal, Lúcia. Os médicos não dão muita esperança. Durante semanas, a gente se revezou nas visitas ao hospital. A dona Elza, já bem idosa, ficou em casa com a gente para ficar mais perto do filho. Foi um período de muita reflexão para mim. Ali, vendo aquele homem que tanto me fez sofrer lutando pela vida, eu entendi o que era perdão de verdade. Não é esquecer o passado, é não deixar que ele continue envenenando o presente. O Roberto sobreviveu, mas ficou com sequelas. Precisava de uma bengala para andar. A fala ficou meio enrolada. Quando ele teve alta, para a surpresa de todos, o Ricardo ofereceu a ele uma casinha que a gente tinha comprado para investir. É sua pelo tempo que precisar, disse o Ricardo. O Roberto chorou quando aceitou. A primeira vez que eu o vi ser genuinamente vulnerável. Foi nessa casa que o Roberto passou seus últimos anos. Aos poucos, ele foi se reintegrando na cidade. Dava aulas particulares de matemática, sua matéria preferida quando era jovem. Se aproximou timidamente dos sobrinhos, que o chamavam de tio Beto. A Sandra deixou que a filha, já adolescente, o visitasse de vez em quando. Nossa história, que começou com tanta dor, com tanta amargura, se transformou em algo que eu nunca imaginei. Uma reconciliação. Não era perfeita, tinha cicatriz, mas era de verdade. M1992, comemoramos 20 anos juntos. Eu e o Ricardo fizemos uma pequena renovação de votos, só para a família e os amigos mais chegados. No altar improvisado no nosso jardim, debaixo da mangueira que já dava frutos docinhos, eu olhei para o homem que eu escolhi amar contra tudo e contra todos. O cabelo dele já estava cheio de fio branco, igual ao meu. As mãos dele, cheias de calos de tanto trabalho, seguraram as minhas com a mesma ternura de sempre. Valeu a pena, meu amor? Perguntou ele. Enquanto a gente dançava, eu olhei ao redor, para os nossos filhos já crescidos, para Dona Elza sorrindo, orgulhosa, para Tati ajeitando meu vestido, que ela mesma desenhou, para os amigos que nos apoiaram. Sim, até pro Roberto, sentado quietinho num canto, observando com um sorriso meio triste. Cada segundo respondi. Faria tudo de novo. A vida. Ela raramente segue o roteiro que a gente planeja. Às vezes ela nos joga em desvios dolorosos, em estradas cheias de espinho. Mas se a gente tiver coragem de seguir em frente, de encarar a tempestade de cabeça erguida, a gente descobre que o destino tinha planos melhores do que a gente podia imaginar. E é isso, meus queridos, que eu aprendi nessa jornada chamada vida. O amor de verdade não é só sobre os momentos felizes. É sobre escolher alguém para caminhar do seu lado na hora do perrengue. É sobre construir e reconstruir, quantas vezes for preciso. É sobre perdoar os outros e a si mesmo. É sobre acreditar que, depois da noite mais escura, o sol sempre volta a brilhar. Os anos 90 trouxeram muitas mudanças. Os gêmeos, Léo e Lina, cresciam rápido demais para o meu coração de mãe. M1993, quando fizeram 10 anos, a gente fez uma festona no clube da cidade. Lembro do meu espanto, de ver tanta gente ali, comemorando com a gente.
família, amigos, os coleguinhas da escola. O salão estava cheio de gente que, anos antes, atravessava a rua para não me cumprimentar. O tempo. Nossa, ele realmente cura muita coisa. Nesse mesmo ano, minha pequena confecção deu um salto. A Tati, minha querida aprendiz, que já era quase uma filha, voltou de um curso na capital com uma ideia genial: criar uma linha de roupas inspirada na nossa cultura, usando renda, bordado, mas com um corte moderno. Confesso que eu fiquei com um pé atrás no começo. Sempre fui mais do tradicional, sabe? Mas decidi confiar no talento daquela menina que eu vi crescer. Foi a melhor decisão. Nossa coleção Raízes e Asas chamou a atenção de uma revista de moda famosa. Uma jornalista veio fazer uma reportagem sobre a confecção do interior que revolucionava a moda regional. De repente, a gente tinha encomenda de boutique de tudo quanto é canto. Precisei contratar mais costureira, comprar máquina nova, aumentar o espaço. O Ricardo, sempre meu maior incentivador, sugeriu usar o galpão do primeiro armazém, dos Almeida, para ser nossa sede. A gente reformou tudo, mantendo a fachada antiga, mas deixando o interior todo moderno. Quando inauguramos em março de 94, senti que um ciclo se fechava. O lugar que foi palco de um dos momentos mais tristes da minha vida, o flagra da traição. Agora era o lugar da minha maior conquista. O Roberto apareceu na inauguração, apoiado na sua bengala. Tava me magro, me quieto, sem aquele brilho arrogante no olhar. Ele se aproximou de mim, meio sem graça. Você conseguiu, Lúcia, ele disse. Transformou dor em beleza. Eu sempre admirei isso em você, mesmo quando fingia que não. Foi a conversa mais sincera que a gente teve em décadas. Não éramos amigos, nunca seríamos. Mas agora existia um respeito. Ele estava envelhecendo sozinho, pagando o preço pelas escolhas que fez. Eu não sentia mais raiva, só uma melancolia pelo que poderia ter sido. Em 1995, nossa rede de supermercados já tinha 6 lojas em 3 cidades. O Ricardo estava cada vez mais envolvido com a associação comercial, sempre convidado para dar palestras sobre negócio. Quem diria, né? Aquele rapaz tímido, mecânico, que o próprio pai achava que não tinha tino para negócio, virou um empresário de respeito na região. Nesse mesmo ano, o Léo e a Lina, com 12 anos, me deram um susto de morte. Num domingo à tarde, sumiram por horas. Procuramos em todo lugar, chamamos vizinho. Tava quase ligando para a polícia quando eles apareceram, de mão dada com o Roberto. Eles tinham ido visitar o tio sem avisar, curiosos para conhecer melhor aquele parente distante. Em vez de ficar brava, eu senti uma paz. Meus filhos, na inocência deles, estavam fechando feridas que nós, os adultos, não conseguíamos. A partir daquele dia, o Roberto começou a frequentar mais a nossa casa. Aos domingos jogava xadrez com o Léo. Às vezes ajudava a Lina com a lição de matemática. O Ricardo observava. De longe no começo, depois mais relaxado. Os laços de sangue, por mais estragados que estivessem, ainda estavam ali. 1996 trouxe uma perda doída. Dona Elsa faleceu, dormindo, tranquila, aos 85 anos. Até o fim, ela foi lúcida e forte. Nos últimos anos, ela virou minha confidente, minha amiga. Ela me ensinou tanto sobre perdão, sobre recomeçar, sobre como a gente pode mudar. No funeral, eu fiquei ao lado do Ricardo e do Roberto. Nós 3, unidos na dor. Foi a primeira vez que vi os 2 irmãos se abraçarem de verdade em décadas. Não era teatro, eram lágrimas sinceras pela perda da mãe. Alguns pesos ficam mais leves quando a gente divide. Depois do luto, mergulhei no trabalho. Expandimos a confecção, criando uma linha de roupas para adolescente com a ajuda da Lina, que mostrava um talento para desenho igual a Tati. O Léo, por outro lado, se interessava pelos supermercados. Com 13 anos, já acompanhava o pai nas visitas às lojas, aprendendo sobre negócio. Em 1997, recebi um convite da prefeitura. Queriam que eu organizasse a primeira feira de artesanato e moda da cidade. Eu hesitei. Nunca me vi como uma pessoa pública. Mas o Ricardo me empurrou. Tá na hora de mostrar o valor do seu trabalho, Lúcia, de inspirar outras mulheres. A feira foi um sucesso. Veio artesã de toda a região. A gente fez desfile, deu curso de graça, teve palestra. O evento virou anual, crescendo a cada ano.
Para muitas mulheres da cidade, foi a primeira chance de mostrar seu talento, de ter seu próprio dinheiro. Em 1998, outra tragédia. O Roberto teve um derrame muito forte. A filha dele, a Larissa, que o encontrou em casa. Ele passou semanas no hospital, entre a vida e a morte. Quando teve alta, ficou parcialmente paralisado, precisando de cuidado o tempo todo. Sem pensar duas vezes, a gente ajudou. Contratamos uma enfermeira, adaptamos a casa dele. Nos revezamos nas visitas. Algumas pessoas não entendiam. Depois de tudo que ele fez, vocês ainda ajudam? Eu só respondia. A gente não faz por ele. A gente faz por nós, pela nossa paz. O Roberto viveu mais 3 anos assim. Foram anos difíceis, de despedida lenta. Mas também foram anos de conversas importantes, de perdão. Numa tarde, enquanto eu ajeitava o travesseiro dele, ele segurou minha mão. Obrigado. Ele sussurrou com dificuldade, ponto por não me deixar sozinho no fim. Quando ele faleceu, em setembro de 2001, o funeral teve bem menos gente que o do pai dele. A vida dele foi de pontes queimadas. Mas a gente estava lá. Eu, o Ricardo, os gêmeos com 18 anos e a Larissa. Uma família remendada, mas unida pelo respeito à memória de alguém que, apesar dos erros, era parte da nossa história. A virada do milênio trouxe grandes mudanças. O Léo foi estudar administração na capital, seguindo os passos do pai. A Lina nos surpreendeu. Escolheu medicina. Queria ajudar as pessoas. A Tati assumiu a direção da confecção, me deixando mais de boa. Aos 50 anos, eu finalmente podia desacelerar. Em 2002, recebi uma homenagem que eu nunca esperei. A Câmara Municipal me deu o título de cidadã honorária pelo meu trabalho na comunidade com a confecção e a feira. A mesma cidade que um dia me rejeitou, agora me aplaudia. Que ironia, né? Na cerimônia, olhei a plateia e vi os rostos das mulheres, que foram minhas alunas, agora donas do seu próprio negócio. Vi a Tati brilhando. Vi meus pais velhinhos, chorando de orgulho. E vi o Ricardo, meu parceiro de vida, sorrindo com aquele mesmo sorriso tímido que me ganhou décadas atrás. No meu discurso, falei sobre recomeços, sobre não desistir, sobre como a vida nos leva por caminhos tortos, mas que no final nos levam exatamente para onde a gente tinha que estar. Não falei da dor, da rejeição. Não era dia para isso. Era dia de celebrar. Os anos seguintes foram de colheita. A confecção virou uma marca conhecida no país todo. A rede de supermercados continuou crescendo, com o Carlos e o Lucas tocando juntos. A Lina se formou médica em 2008, pediatra. Casou com um colega médico e me deu meu primeiro neto, o Miguel, em 2010. No dia que eu segurei aquele bebezinho, senti que a vida tinha completado um ciclo. Da dor de perder meus bebês, à alegria de ver minha filha com o filho dela. As feridas finalmente estavam fechadas. Em 2012, o Ricardo teve um infarto leve que nos deu um susto. Serviu de alerta. Decidimos passar o bastão. O Léo assumiu a presidência dos mercados. A Tati virou a chefona da confecção. Nesse mesmo ano, a gente transformou a antiga casa do Roberto num centro cultural, o Espaço Renascer, com cursos de graça para molecada carente. Era a nossa forma de agradecer a cidade que, depois de tudo, virou nosso lar. Em 2015, comemoramos 45 anos juntos. Fizemos uma cerimônia simples no nosso jardim, debaixo daquela mesma mangueira que o Ricardo plantou, agora uma árvore gigante, cheia de fruta. Rodeados de filhos, 3 netos, amigos, a gente renovou nossos votos. O Ricardo, de cabelo todo branco, mas com o mesmo olhar doce, segurou minhas mãos enrugadas. Você foi a melhor decisão da minha vida, ele disse. Cada dia do seu lado foi um presente. Olhando para trás, eu sinto uma gratidão enorme. Quem diria que aquela jovem desesperada, fugindo de um casamento ruim em 1970, ia construir uma vida tão cheia de coisa boa? Quem diria que a dor da traição, do abandono, ia virar forte para rejometer? A vida não é um conto de fadas, não. Ela é mais complicada, mais doida. Tem curva, beco sem saída, montanha que parece impossível de subir. Mas também tem momentos lindos, de amor profundo, de alegria que faz valer a pena cada lágrima. Hoje, com 74 anos, sentada aqui na varanda da casa, que a gente construiu com tanto amor, vejo o Ricardo cuidando das plantas,
Ouço a risada dos netos no quintal e penso: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada obstáculo, tudo valeu a pena. Se tem uma lição que eu queria deixar para vocês, meus queridos, é esta: não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de escolher ser feliz, mesmo quando parece impossível. Não deixem que o julgamento dos outros diga quem vocês são. E, acima de tudo, acreditem no poder do tempo. Para curar, para revelar a verdade, para fazer justiça do jeito dele. Minha história não é nada extraordinária. É só a história de uma mulher comum, que se recusou a ser definida pelos seus erros ou pelas suas perdas. É a história de alguém que escolheu amar, mesmo quando o amor parecia impossível. Que escolheu perdoar, mesmo quando o perdão parecia impossível. Que escolheu criar beleza a partir da dor. E se eu, uma simples costureira do interior, consegui fazer isso, você também consegue. Não importa qual seja o seu escritório dos fundos, aquele lugar escuro onde sua dor começou. Você pode transformar ele em algo lindo, algo que inspire outros. Obrigada por me ouvirem, por chorarem e sorrirem comigo. Se minha história tocou seu coração, deixa seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com alguém que talvez precise ouvir que, sim, é possível recomeçar, é possível curar, é possível transformar a maior dor na maior força. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa vovó aqui manda um abraço bem apertado, cheio de amor e de gratidão. Até a próxima!